Olá, bom dia, bem-vindos e bem-vindas. Estamos reunidas mais uma vez para a nossa live, né? Eu te ajudo a ter uma mente poderosa, uma mente livre de bloqueios, de traumas, para que você atraia prosperidade para sua vida, para que você viva com alegria, com segurança, com coragem. Bom dia, Denise, Sônia, Marcos. Tafarel, Lucila, todos vocês, sejam muito bem-vindos, tá? Todos que eu falei o nome e as pessoas que eu não falei também. Boa tarde, boa noite para você que vai assistir depois. E a nossa live hoje, ela vai ser um pouco diferente das outras lives, porque nós vamos falar sobre o seguinte tema: meu casamento esfriou. Será que eu devo me separar? Por que essa live vai ser um pouco diferente? Porque, como vocês sabem, eu estou trazendo para vocês estudos de casos, casos reais, né? Que as pessoas me procuraram pedindo auxílio. Só que no caso de um casamento, embora quem tenha me procurado fosse uma mulher, o casamento ele é um pouco diferente. Ele envolve uma outra pessoa. Então, nesse caso, mesmo sendo a história, o caso real de uma mulher, nós vamos também falar sobre o homem, tá? Então, para quem que é essa live? É para você mulher, é para você homem que está passando por um casamento desafiador, que está passando por aqueles momentos difíceis onde a gente realmente pensa em se separar. Sandra, por que você está falando a gente realmente pensa? Porque eu sou casada há 22 anos e eu também já pensei em me separar. Então, nós vamos falar desse assunto delicado com muito respeito, com muito carinho. Por que isso, né? Porque a mulher é um ser humano, porque o homem é outro ser humano, todos têm as suas particularidades, as suas características positivas e negativas, cada um tem os seus traumas, e é a partir desse olhar respeitoso que nós vamos olhar para essa história, para esse caso real que eu vou trazer para vocês, tá? Como vocês já sabem, eu não vou aqui falar nomes, falar alguns detalhes íntimos, porque senão, né, fica desrespeitoso. Mas eu vou trazer um nome fictício, eu vou trazer os detalhes importantes para que vocês entendam o que existe por trás de um casamento que esfriou, tá? Então, vamos lá. Relembrando, hoje é a quinta live, estamos juntos há 5 dias. É a quinta live de aquecimento para a minissérie Poderosamente. Sandro, o que é uma live de aquecimento? É uma live com conteúdo preparatório para que todo esse conteúdo ele vá abrindo o teu coração, vá abrindo a tua mente, para que quando chegue dia 28, na minissérie Poderosamente, você já esteja aberto, você já esteja aberta para receber o conteúdo, para absorver as informações que eu vou trazer para você e assim você tenha o melhor proveito possível da minissérie Poderosamente, que é um evento terapêutico com conteúdo que vai contribuir com você. Bom dia para todos vocês, para todas vocês também, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Então, se vocês ainda não se inscreveram na minissérie Poderosamente, se inscreva. A minissérie ela vai trazer para você um despertar de consciência. Dentro da minissérie nós vamos falar sobre traumas, traumas dos nossos ancestrais, crenças, bloqueios, vamos falar sobre a tua infância também, nós vamos nos aprofundar e eu vou te trazer uma ferramenta que vai te auxiliar muito no seu processo, tá? O evento ele é gratuito, mas ele só estará disponível para quem se inscreveu e para quem entrou no grupo de WhatsApp, tá?
Então é importante você se inscrever. O link está na minha bio. A bio é onde tem a minha foto, a descrição sobre a minha página do Instagram. Aí tem um link assim embaixo, você clica nesse link, ele vai abrir algumas opções. A primeira opção é para você se inscrever na minissérie Poderosamente. Você se inscreve, põe o seu e-mail, entra no grupo de WhatsApp para você poder receber os episódios, tá? Para a gente poder conversar, para você entrar dentro da página da comunidade. Lá eu vou interagir, eu vou tirar as suas dúvidas, porque o evento ele é gratuito, mas ele não será aberto como essas lives, tá bom? Então é isso. Vamos começar os nossos movimentos de hoje. Mas antes, algo muito importante, né? A gente tá aqui buscando prosperidade, buscando se curar, e para isso a gente precisa exercitar a caridade, a gente precisa exercitar a abundância que existe dentro da gente. Então, olha, clica aqui nesse aviãozinho, mande essa live para 1, 2, 3 pessoas. Quantas pessoas vocês amarem e quantas pessoas vocês acharem que precisam ouvir o que a gente está conversando, para que essas pessoas também se tornem livres, para que essas pessoas também consigam visualizar uma luz no fim do túnel para resolver as suas questões e para se tornarem pessoas felizes, tá? Sandra, eu tô ouvindo você falar, mas quem é você? Eu tô chegando agora. Eu vou me apresentar para você. Eu sou Sandra Reis, eu sou mentora, eu sou terapeuta quântica sistêmica, eu sou facilitadora em constelação familiar e empresarial, entre outras técnicas que eu utilizo. Para que eu utilizo essas técnicas? Para te ajudar a ter uma mente livre, uma mente poderosa, para você se desbloquear, para você se curar das dores que você carrega no peito, para você se tornar uma pessoa corajosa, uma pessoa segura, para você se realizar, atrair prosperidade para sua vida, tá? Então é sobre isso o meu trabalho com você. Então, recapitulando aqui rapidamente, que chegaram muitos homens e muitas mulheres. O estudo de caso de hoje é de uma mulher, mas você, homem que está aqui comigo, fica, porque é um estudo de caso diferente. Não tem como eu conversar, eu falar da história dessa mulher para você. Bom dia, Milton. Não tem como falar desse estudo de caso sem falar do homem. Por quê? Porque num relacionamento envolve duas pessoas, um homem e uma mulher, né? E aí, claro, eu estou falando desse estudo de caso que eu estou trazendo para você, mas eu sei que existem outras formas da pessoa se relacionar, né? Outras formas de casais. Então, assim, essa live vai te ajudar? Vai te ajudar também. Fica aqui com a gente. Por quê? Porque nós vamos falar da energia masculina e feminina que todos os seres humanos têm, independente da sua opção de vida, da sua opção sexual, tá bom? Então vamos começar. Como eu falei no início, essa mulher me procurou e eu vou aqui contar essa história para você. Eu vou tentar contar da forma mais simples, mais profunda, para que você entenda, para que você absorva a moral da história, o quanto é importante nós estarmos abertos, né? De coração e de mente também, para que você possa visualizar se existe realmente uma saída para o teu casamento ou se o teu casamento realmente acabou, tá? Então, vamos lá. Sandra, que mulher é essa? É uma mulher jovem. Essa mulher, ela tem 37 anos, ela está casada há 17 anos. Essa mulher tem 2 filhos e vive um casamento até determinado ponto da vida. Esse tipo de situação que ela chegou reclamando para mim não a incomodava. Mas chega num ponto da vida, né, que a gente começa a se cansar de algumas coisas. A gente quem? Homens e mulheres. Então essa mulher chegou para mim com a seguinte queixa: Sandra, eu estou cansada
de fazer tudo. Eu estou cansada de não ter reconhecimento. Eu estou cansada de ser a mulher e o homem da casa. Sandra, eu estou cansada de dar o primeiro passo, de ter atitude sempre em primeiro lugar. Se um cano estoura, sou eu que chamo o encanador. Se a caixa d'água tá suja, sou eu que chamo alguém para limpar. Se acontece qualquer coisa em casa, sou eu que tomo a frente. Ela começou com a seguinte queixa, né? Do marido não ter essas atitudes, do marido não se posicionar como o homem da casa, como o chefe da família, e isso a incomodar. Então tinha reunião de pais na escola, ela ia, o marido não ia. Levar os filhos para o esporte, ela ia, o marido não ia. Sandra, os dois trabalham? Sim. Os dois trabalham, então não é aquela desculpa de que eu estou trabalhando e você está em casa, sabe? É um homem mais moderno e uma mulher mais moderna que os dois estão trabalhando. E hoje isso é um fato, né? Nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, os dois normalmente trabalham porque, devido a todo o contexto histórico, social que a gente vive, já não tem mais tantas condições de apenas um dos dois trabalharem. Os dois normalmente trabalham. Então, essa situação desse casamento é assim. Só que ela foi levando tudo isso, né? Mas isso foi sobrecarregando. Imagina você fazer isso por um período de tempo. Agora imagina você fazer isso por uma vida. Você que assume tudo dentro de casa, você que faz mercado, você que faz comida, você que lava roupa, você que limpa a casa, você que cuida de criança, você que faz dever, você que leva a criança na escola, no médico, no esporte, em todos os lugares. Até de falar me cansa, né? Imagina você vivenciar isso. E daí, aonde está o marido dessa mulher? Ele está ali, trabalhando, vivendo, tranquilo, né? Uma pessoa mais calma, uma pessoa mais na dela, e isso foi incomodando ela ao longo dos anos, até que chegou o ponto dela me procurar e sobrecarga, exatamente, sobrecarregada. E quem nunca passou por isso, gente? Talvez você, mulher, se identifique, talvez você, homem, né? E aí, o que que acontece? Uma coisa preocupava muito ela. Ela não queria ver o casamento dela desfeito, mas ela não sabia mais como sustentar esse casamento. Porque a gente sabe, nós que somos pessoas que temos um relacionamento amoroso, seja um casamento ou uma união estável, ou até mesmo um namoro, né? Um namoro de forma, como dizem, um namoro muito moderno, que é namoro, mas você mora junto, alguma coisa assim parecida nesse formato. A gente sabe que é complicado você sustentar um relacionamento sem desejo sexual. E isso era o que estava acontecendo e a preocupava, porque embora ela sentisse um desejo sexual de ter uma vida sexual ativa, ela não tinha esse desejo por esse homem e ela amava esse homem. E já vou te dizer uma coisa, isso é muito importante aqui para a gente já trazer uma consciência, né? Para o nosso momento aqui. De quando acontece algo no nosso relacionamento amoroso, a gente já buscar ajuda. A gente não esperar a situação ficar tão crítica ao ponto de você trair, ou você homem ou você mulher. Você buscar resolver. Porque quando a traição se instala, ela machuca, ela maltrata e daí a coisa já desanda para um outro nível, tá? Então vamos continuar. Então isso preocupava essa mulher, porque embora ela estivesse chateada com ele, se sentindo sobrecarregada, ela o amava. Ela conseguia ver as características positivas que ele tinha, né? Mas isso estava incomodando, dele não ter atitude, dele não ter energia, dele não ter iniciativa para nada, nem no romance, nem na intimidade, nem na casa, nem com os filhos. Então era assim,
segundo o próprio relato, Sandra, eu chego em casa cansada. Às vezes ele já tinha chegado primeiro que eu, ele não tinha dado início no jantar, ele não tinha colocado uma roupa para lavar, ele não tinha começado a ajudar as crianças com as atividades de escola, né? Ele esperava que eu chegasse para que eu fizesse todo esse processo. E então, gente, o que eu quero dizer para você, homem, e para você, mulher? Faz parte de um casamento os dois estarem ali presentes, né? Os dois estarem ali à frente da família, das atividades, não um esperar pelo outro. Porque se você vive uma vida em conjunto, as atividades, os benefícios, os prejuízos, eles são todos em conjunto, né? E aí, essa é a versão dessa mulher que chegou para mim com esse caso, vamos dizer assim, né? Com esse relato. Sandra, eu me sinto mal porque eu estou fazendo demais e eu não tenho reconhecimento e não recebo a altura. Não recebo atenção, não recebo amor, não recebo cuidado. E aí, eu quero que você que está me ouvindo já reflita sobre essa situação e pode conversar comigo, tá? Se você já passou por isso, se você passa por isso, se você já presenciou isso, como que foi isso para você, tá? Para a gente continuar aqui interagindo e a nossa live ser realmente muito profunda, esclarecedora para todos nós. E aí, o que acontece? Essa mulher chega para mim, me procura, me pede uma ajuda e nós começamos esse processo de cura interior. Só que a gente vai analisando, aplicando ferramentas, caminhando passo a passo e a gente descobre que a dor, ela está cada dia mais profunda, né? Essa mulher, ela sofre calada porque ela não quer que o casamento dela se desfaça. Ela tem uma família, ela tem filhos e mais que isso, ela tem amor por esse homem, embora naquele momento todo o desejo sexual dela esteja abafado. Ela tá magoada, ela tá chateada e a gente sabe que isso acontece, né? Que o mecanismo da mulher, ele é diferente do mecanismo do homem, que nós precisamos ter ali estímulos, não estímulos apenas no corpo, né? Vou te dar um exemplo, e isso eu sempre converso com o meu marido também, que se a gente pretende numa sexta-feira como hoje ter uma noite de encantos, né? Ter um momento diferente, a gente não começa esse encanto 10 minutos antes do nosso encontro. A gente começa a planejar esse encontro um dia antes, né? A gente precisa ter ali estímulos emocionais, sentimentais, e aí a coisa flui, o momento realmente ele é diferente, ele é grandioso. Exatamente, sem admiração não tem atração, sem admiração, sem consideração. Então, gente, isso aqui é algo que essa mulher estava sofrendo profundamente, porque além de não ter a parte romântica, que é importante para todas as pessoas, eu vou dizer para todas e com todo respeito, né, aos homens que estão aqui me acompanhando, para todos também. Por quê? Porque, gente, eu atendo homens e eu vejo quantos homens são sensíveis. E sensibilidade não tem a ver com perder a masculinidade, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas eu observo o quanto a maioria dos homens que me procuram são homens sensíveis, são homens românticos, são homens que estão abertos para viver o amor. E quando eles não sabem como viver esse amor, eles buscam auxílio, o que é um sinal de humildade, de inteligência, tá? E isso não vale só para os homens, vale para as mulheres. Por isso eu trouxe o caso dessa mulher. Tem outros tantos, tá? Eu escolhi esse porque esse caso ele é diferente. Vocês vão observar no decorrer da nossa live. Ele é um caso diferente. Por isso eu escolhi esse caso. Porque até esses dias, em uma das nossas lives de aquecimento, alguém falou assim para mim: Sandro, o que eu faço
com o meu marido que não entende, que não se abre para o novo, né? E daí eu até respondi para essa pessoa que é muito delicado quando a pessoa não quer a mudança, porque você não pode mudar ninguém. A pessoa é que tem que querer mudar. Se essa pessoa não está aberta ou aberto para a mudança, não existe mudança, né? Então hoje nós vamos entender isso aqui de forma mais profunda dentro de um casamento. Sandra, por que você está falando que o casamento é diferente? Porque o casamento é uma sociedade. O casamento é um acordo. O casamento é uma instituição onde você dá a sua parte e a outra pessoa dá a parte dela. E não existe isso é de mulher, isso é de homem, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista de família. Existem algumas diferenças em relação a energia e nós vamos falar sobre isso, porque no fundo, que essa minha cliente, que eu vou chamar de Laura, mas que é um nome fictício, tá? Não é Laura, mas para nossa live aqui vai ser. O que a Laura queria era que esse marido tivesse postura, era que esse marido tivesse ação com ela, ação com os filhos, ação com a casa, ação com a família. É que esse marido assumisse a posição dele de chefe da família, de homem da casa, em todos os sentidos. E isso não acontecia. E aqui envolve uma questão de energia masculina. Porque, como eu sempre digo para vocês, homens e mulheres têm energia masculina e feminina. Mas olha para mim, eu sou mulher. Então é natural que a minha energia saudável deva ser a feminina em maior escala. E é natural que a energia saudável de um homem seja masculina em maior escala. Agora, o que é uma energia, né? Vamos entender isso aqui rapidamente de forma simples. A energia feminina é essa energia mais do acolhimento, é essa energia de ter mais jeito com as palavras, né? É uma energia que ela é mais delicada. Embora os homens também tenham sensibilidade, mas vamos entender que isso é mais nato da feminina. Só que o homem também tem feminina, tem energia feminina, né? Então, quando a gente observa que o homem tem essas características, não é porque ele não tem a energia masculina, é porque ele tem as duas, tá? Vamos deixar isso bem claro, porque às vezes também acontece de alguém falar para mim, mas Sandra, eu acho que o meu marido não tem energia masculina. Tem sim, todo homem tem. Às vezes o que acontece é que ela está desregulada, mas todos nós temos. E da onde vem essa energia? Como que a gente regula ela? Através das nossas emoções, através dos nossos comportamentos, e nós vamos entender isso aqui. Então vamos lá. O que a Laura queria era que esse homem assumisse a postura dele, né? É que a energia masculina dele reinasse. Ela queria se sentir acolhida, protegida, amparada. E é isso que toda mulher quer, no fundo, mesmo aquelas mulheres que se intitulam autossuficientes, elas se intitulam assim porque elas carregam uma dor, mesmo que elas não assumam essa dor, mesmo que elas ainda não tenham entrado em contato com essa dor, tá? Então nós vamos continuar aqui, só um momento. Que situação delicada, né, Suzana? É muito desafiador. Eu sei o que você está passando porque eu tenho o meu casamento e eu tenho um enteado também, mas já nós conversamos mais sobre isso, tá? Vamos aqui nos até ao nosso caso. Então, eu fiz aqui algumas anotações importantes do que eu queria falar para vocês para não esquecer nada. Então, deixa eu olhar aqui se eu não esqueci nada até agora. Então, vamos lá. Esse casal, apesar de estar vivendo esse tumulto dentro do casamento, esses desafios, é um casal que se amava aparentemente, de acordo com o que a Laura me falava. Essa é a versão da Laura, tá? Então, nós fomos nos aprofundando
para verificar o que estava acontecendo aqui. E aí, você que já está me ouvindo, porque não precisa ter bola de cristal, né, para ver que existe aqui uma falta de atitude. Mas isso é mais grave do que parece. Dentro da consciência, da inteligência sistêmica e universal, o relacionamento de casal, ele precisa, ele necessita ter uma lei em equilíbrio que se chama a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, o que a Laura queria é que esse marido desse para ela, porque desse o quê, gente? Desse amor, desse atenção, desse presença, desse ação. Porque a energia feminina é uma energia de receber. Então, nesse caso aqui, o que estava acontecendo? A Laura estava se doando demais, estava fazendo demais, estava recebendo pouco. E é natural da energia feminina receber e é natural da energia masculina doar, fazer, agir. Tanto é que às vezes a gente chega numa casa, num apartamento, numa família e a gente vê o homem agindo, o homem fazendo as coisas. Claro que a mulher faz também, né? Mas quando eu digo agindo, é tomando as rédeas da família, no bom sentido, porque a mulher sempre está ao lado de um homem, né? Um casal, ele vive assim. Não é a mulher atrás de um homem, né? Como a gente ouve falar que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Isso não é verdade. Isso é um ditado que, infelizmente, a pessoa que criou esse ditado era para justificar alguma coisa que não condiz com a realidade. Atrás de um grande homem, não. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher e vice-versa. Porque se você está casado, se você vive numa relação, vocês estão aqui em pé de igualdade. Mais uma vez eu vou aqui dizer, a igualdade no amor, a igualdade nos sentimentos, nas palavras, nos sonhos, porque em energia existe sim uma disparidade, porque não tem como eu ter a força bruta que o meu marido tem, tá? Então vamos entender isso aqui. E aí nós fomos nos aprofundando nesse processo para entender o que estava acontecendo aqui nesse relacionamento, já que havia amor, mas que estava faltando desejo, mas que estava faltando qualidade, presença, né? Já que essa relação tinha esfriado. Então, vamos entender melhor aqui o que estava acontecendo. Dentro de todo esse processo, nós chegamos à raiz do problema. Eu quero mostrar para você que por trás de todo problema que você vive hoje na vida adulta, existe um problema que eu chamo de problema raiz. Que por causa desse problema que você carrega dentro de você, no seu peito, no seu coração e na sua mente inconsciente, que você não tem acesso, que você não comanda ela, que você não domina ela, mas que ela domina você. É através disso que a gente começa a sofrer consequências na vida adulta, seja em que área for, finanças, amor, saúde, família. Mas hoje nós estamos aqui focados no amor, né? Nessa história de um casamento que esfriou e que a pessoa não sabe se ela deve ou não se separar. Então vamos entender. O que aconteceu aqui? A Laura, ela presenciou na infância dela, já não na primeira infância, tá? Ela já estava em processo de transição da infância para a adolescência, mas isso marcou. A gente pensa que só a primeira infância marca, que só a primeira infância causa ali uma dor, um estrago na gente, mas isso vai além, tá bom? Ela estava com 12 anos, ela estava transitando da infância para a adolescência e os pais dela se separaram. E isso doeu demais. O pai dela se separou e na cabeça dela de adolescente, que já entende algumas coisinhas, mas não essas coisas profundas de um casal, não essas coisas mais avançadas da vida, né? O que aconteceu ali? O pai dela, o homem da casa, o homem da família, na cabeça dela, abandonou a família e isso
é natural de acontecer, tá? Os filhos, normalmente, eles tendem a ficar do lado da mãe por achar que a mãe está sendo injustiçada. É natural, mas pode acontecer o contrário, dos filhos ficarem ao lado do pai também. Mas aqui eu vou pegar o caso real da Laura. E no caso real da Laura foi isso que aconteceu. Ela e todos os irmãos se sentiram injustiçados porque absorveram as dores da mãe. E aí, nesse momento, ela se sentiu como a mãe, abandonada pelo pai, abandonada por esse homem que ela amava, né? E que é o pai dela. E que, gente, a nossa primeira relação com o homem, nós mulheres, tá? É com o nosso pai. Então, isso é um trauma muito profundo para a mulher, muito profundo, e ela carrega isso para a vida dela. E sem querer, inconscientemente, transfere isso para os relacionamentos. Agora observe aqui uma coisa que eu vou trazer para você. No caso da Laura, é um trauma que nasceu na adolescência com o pai dela, mas não é o único tipo de trauma, tá? Existem outros que podem estar influenciando o teu casamento. Eu vou me ater primeiro a esse caso que eu estou falando com você e depois, se vocês quiserem, se vocês ainda estiverem dispostos a me ouvir, a gente fala sobre outros. Mas então vamos lá. A Laura se sentiu abandonada por esse pai. E ela, uma criança ali de 12 anos, que estava nesse processo de transição, que precisava da figura masculina, porque dos 7 aos 14 anos, homens e mulheres estão muito na energia, na áurea do pai e precisam mais do que tudo do pai, além da mãe, mas mais do que tudo do pai. Então, nesse momento, a Laura se sentiu desamparada pelo pai. O pai foi embora de casa, o pai que ela disse que era a referência, que era o homem da casa, que era o chefe da família. Era o pai quem falava, olha, domingo nós vamos à igreja. Era o pai que falava, olha, tal dia nós vamos viajar. É claro, né, gente, que quando a gente está falando de casal, esse pai com certeza já... Só que, como chefe da família, ele assumia a postura de porta-voz, era esse pai que estava ali na posição correta dele. Então, ela sentia uma falta muito grande. É lógico que aqui teve muitos outros fatores, né? Com a mãe, com os irmãos, mas eu vou me ater ao que é importante para o nosso momento hoje da live sobre casamento, tá? Então, a Laura, ela se sentiu ferida. Quando uma mulher, que no caso hoje ela é uma mulher, mas na infância, né, com os 12 anos, quando ela se sentiu ferida, a energia masculina dela, que estava sendo formada e que ela precisava nessa idade da presença do pai para guiá-la, para que essa energia se instalasse de forma definitiva nela, mas de forma saudável, o pai não estava presente como ela gostaria. O pai havia de 15 em 15 dias, né? Naquele momento que estava sempre ali com a madrasta. Então não era um momento dela e do pai, era um momento que ela estava com o pai e com a madrasta. Entende como é diferente? Porque o pai já deixou a família para se instalar em uma outra família. Não teve um processo de transição. Então ela perdeu realmente o convívio com o pai. Nos momentos que ela estava com ele, era como se ela não estivesse. Não tinha conversa, não tinha diálogo, não tinha troca de amor, não tinha questões que um pai precisa dar para sua filha. Não tinha ali orientações, não tinha ali nutrição de amor e de energia masculina. E o que a gente faz no caso desse, né? No caso dela, uma adolescente, a gente se vira como dá. O nosso inconsciente, a nossa mente e a nossa cabecinha de criança de 12 anos, ela faz o que ela consegue, o que ela acha que é certo para se desenvolver, para se proteger, para sobreviver. E o que a Laura fez? A Laura desenvolveu nela uma energia masculina além da conta, porque ela sentia falta da energia masculina do pai e de fato ele estava ausente.
E isso acontece inconscientemente. Então a Laura desenvolveu a capacidade de se cuidar, de fazer as coisas. O pai não estava em casa para ajudar a mãe, para proteger a mãe. Ela assumiu a postura de proteger a mãe. Ela assumiu a postura de resolver coisas dentro de casa. Ela foi se tornando o homem da casa, sem perceber. E por que que isso aconteceu? Porque ela sentiu a ausência do pai, porque o pai não estava ali. E, gente, mesmo quando um casal se separa, o pai, ele precisa estar presente, porque os filhos precisam dessa presença. Mesmo que eles estivessem separados, o pai podia de vez em quando oferecer uma ajuda para a mãe, né? Porque a família, ela nunca, jamais, em hipótese alguma, ela se desfaz. Mesmo que você viva com uma nova família, como hoje o meu marido está comigo, né? E como eu já falei que ele foi casado, a primeira família, ela não se dissolve, entende isso? Principalmente porque tem um filho ali. Então vamos voltar aqui para a situação da Laura. A Laura sentiu essa falta, a Laura presenciou essa dor e ela se virou, ela deu um jeito, ela foi se entendendo como pessoa, como ser humano e ela foi desenvolvendo essa energia masculina para se proteger, porque é a energia masculina que protege a feminina, que no caso o pai protege a filha, né? E ela se desenvolveu assim, foi a forma que ela achou de sobreviver. Então ela cresceu sendo essa mulher com mais energia masculina, sem nunca ter entendido sobre energia, porque ninguém explica isso pra gente, né? Ninguém fala que a gente precisa dar vazão para nossa energia feminina, muito pelo contrário, quando a gente mostra a nossa energia feminina, e isso é relato da Laura, tá? Sandra, sempre que eu queria ser uma mulher, sempre que eu queria mostrar a minha sensibilidade, a minha fragilidade, eu era reprimida, eu era tolhida, eu ouvi o seguinte: você tem que se comportar diferente. Mulher não pode se comportar assim, porque seu pai não está em casa, então agora você tem que se vestir de outra forma, você tem que se comportar diferente para as pessoas te respeitarem, porque ainda hoje na nossa sociedade existe essa cultura, né? De que se o homem não está ali, muitas vezes outros homens que não têm ainda consciência, respeito e moral, eles vão lá, eles de alguma forma invadem a privacidade dessa família, acham que como não tem um homem ali para impor respeito, que eles podem falar, agir da forma que bem entende. Então, tanto a Laura quanto a mãe dela e as irmãs, elas se sentiram desprotegidas e elas buscaram uma forma de se proteger, desenvolvendo em excesso essa energia masculina. Por isso hoje a Laura faz tanto dentro desse casamento. Ela tem muita energia masculina. Então ela age, ela faz, ela acontece, porque ela tem essa força dentro dela. Observe o quanto é complicado esse casamento, porque tem duas forças masculinas ali, muito fortes. A Laura, que deveria ter mais força feminina, mas tem a masculina por um problema, por um trauma, por uma dor que ela viveu na adolescência dela. E é claro que hoje a gente está falando do casamento dela, né? Mas ao longo do nosso processo, todos os relacionamentos amorosos que a Laura teve foram fracassados por causa dessa energia masculina em excesso. E aí, vamos continuar aqui o nosso estudo de caso. Então, a Laura conseguiu visualizar tudo isso e ela quis ressignificar tudo isso. E ela vai ressignificar isso como? Dando um novo olhar para essa dor, né? Tendo atitudes. É claro que eu orientei, que eu apliquei ferramentas, tudo. Eu não vou aqui detalhar o passo a passo do processo para você, mas eu vou trazer assim a moral da história, o contexto para você. Então a Laura, ela começou a visualizar que o problema não era só o marido dela.
Entende? Porque o problema nunca é só uma pessoa. O problema sempre ele é conjunto num casamento. Não existe essa história de eu apontar o dedo no teu nariz e dizer para você, a culpa é sua. É você quem não fez, é você quem fez demais, é você isso, é você aquilo. A culpa ela é conjunta, a responsabilidade ela é conjunta e a mudança ela é conjunta. Por isso que eu disse outro dia, quando alguém me perguntou sobre o marido, que se o marido não quiser mudar, nada vai acontecer. Você não vai conseguir levar esse relacionamento adiante, a não ser que você se anule, que você esteja disposta a não viver para sobreviver. Aí é outra história, né? Existem muitos casamentos assim. Mas vamos aqui voltar para a história da Laura. Então, olha que coisa, né? Nós conseguimos visualizar que a Laura tinha uma questão, mas nós visualizamos também no processo que o esposo da Laura também tinha uma questão. A energia masculina dele, ó, estava em baixa. Por quê? Aí eu não sabia dizer, porque eu ainda não tinha entendido ele, ouvido ele, feito um processo com ele, né? Mas o que que eu posso dizer para você? A partir desse movimento da Laura, tudo mudou. Porque como esse homem a amava também, então aqui se confirmou a tese, né, que a Laura trouxe no início para mim. Sandra, eu estou buscando ajuda porque apesar de passar por esses desafios, apesar de não desejar mais o meu marido, eu o amo. E eu quero saber se tem como eu fazer alguma coisa para não deixar o casamento se acabar. E aqui eu tenho que trazer outra coisa muito séria para você. Antes de falar essa coisa muito séria para você, eu vou dizer uma coisa que eu digo para os casais que me procuram e eu falo para os casais que são meus amigos, inclusive eu já disse isso para o meu marido e agora eu vou falar para vocês. A coisa mais certa era antes da gente se relacionar com uma pessoa, antes da gente casar, a gente se constelar. Essa pessoa com a qual você quer ter uma vida, você pede para essa pessoa fazer uma constelação sobre ela e a família dela. Você faz uma constelação familiar sobre você e sua família e depois vocês dois juntos fazem uma constelação familiar. Aí, se a gente fizesse isso no início do relacionamento, o relacionamento ia de vento em polpa. Sabe por quê? Lá no início você já ia saber quais os problemas e daí você teria a oportunidade de decidir, eu quero entrar nisso ou eu não quero entrar, porque você já calma aí que agora engasgou aqui, visualizaria a questão antes dela acontecer e buscaria resolver. Da mesma forma que quando a gente vai se casar, a gente não faz os exames de sangue, pré-nupciais, essas coisas todas, a gente deveria se constelar para que os nossos relacionamentos tivessem realmente todas as chances de serem felizes, de serem prósperos. Mas infelizmente isso não acontece, mas você que está aqui me ouvindo, né, que não é casado, mas que está me ouvindo porque pretende se casar e ter um relacionamento feliz, já sabe, o processo, se você fizer uma constelação antes, já vai assim te trazer uma expansão de consciência para você resolver tudo que você precisa e entrar nesse casamento com chances de realmente ser muito feliz. Mas voltando aqui, tá? Para o nosso estudo de caso. Então, olha só, que eu ia dizer para você que teve outra questão muito importante. A Laura estava pensando em se separar. E daí, no nosso processo, aplicando ferramentas, nós descobrimos uma outra questão, que dentro da família da Laura existe uma lealdade invisível. Sandro, o que é uma lealdade invisível? É um comportamento que vem sendo replicado de geração em geração e que você, por causa dessa lealdade invisível, você repete o comportamento. E que comportamento era esse, né? Era um comportamento de mulheres que se casavam e que esse casamento não dava certo. Por qualquer razão, essas mulheres se separavam. E isso aconteceu com a mãe, com a avó, com a bisavó, com as tias. E a gente foi se aprofundando no processo e vendo
que isso estava já lá atrás nos antepassados da Laura. E aqui eu quero trazer essa consciência para você, porque você me ouve falar de traumas ancestrais, de herança transgeracional. É isso? Isso é um exemplo, tá? Existem muitos outros. E aí o que que acontece? A sua alma, que está vinculada à sua família, ela quer ser leal à família e ela repete um padrão, um comportamento. E a Laura acordou para resolver esse problema antes que isso acontecesse. E aí, o que eu quero dizer para você, não existe certo e não existe errado, tá? Existe um amor invisível, uma lealdade invisível que você não controla, que você, quando você percebe, você está replicando o mesmo comportamento porque você faz parte de um sistema familiar. Olha o quanto é importante. E a Laura estava pensando em replicar esse comportamento. E aqui nós conseguimos visualizar um trauma da adolescência, uma lealdade invisível. E tem outras coisas também, tá? Mas essas duas são as mais importantes. Eu vou me ater aqui, senão a nossa live fica muito comprida e a gente não consegue falar outras coisas. E aí, Sandra, vamos adiante nesse caso, né? Porque esse caso ele é bem diferente. Como eu te falei, a Laura ela é responsável pela parte dela nessa relação, por deixar o marido assumir o lugar dele, que ela não conseguia deixar porque ela tinha energia masculina demais. Só que a gente conseguiu visualizar que estava faltando energia masculina nesse marido. E então o que que aconteceu? Esse marido que a amava também, da mesma forma que ela, que não queria que a família se desfizesse, que também tinha lá as suas necessidades, né? O seu corpo pedia por sexo, mas também ele já não admirava mais a Laura, ele também já não conseguia olhar para ela e ver aquela mulher lá do início que ele se apaixonou, que dava para ele todo aquele tesão, porque essa mulher foi abafando ele. Essa mulher não deixava ele ser o homem da casa. Ela estava sempre ali à frente de tudo. E aí você que está me ouvindo pode pensar o seguinte, mas Sandra, ele não fazia, então ela fazia. Sim, ela fazia e assim ela não dava espaço para ele fazer, porque o tempo do homem é diferente do nosso tempo, né? E aqui eu vou te dar um exemplo do meu marido. Isso foi um treino, isso não foi do dia para a noite. Mas o meu marido também tinha essa questão de não fazer as coisas no meu tempo. Ele fazia no tempo dele. E às vezes eu não tinha paciência de esperar, eu ia lá e fazia. E isso vai podando o nosso homem. Isso vai minando a energia dele para tudo. A energia de ser o homem da casa, de ser o chefe da família, de ser o homem que a gente quer na nossa intimidade, né? De ser aquele homem romântico. Então a gente precisa entender o nosso lado, mas a gente precisa olhar para o outro também, porque lembre-se, o casamento é uma sociedade. Para uma sociedade, uma instituição dar certo, ela precisa de equilíbrio na troca. Você dá amor, você recebe amor. Você dá atenção, você recebe atenção. Tem que ser uma coisa equilibrada. Você cuida dos filhos? O parceiro também cuida dos filhos. O parceiro fez o jantar, você lava a louça. Vamos equilibrar as coisas, entendeu? Então vamos lá. E aí, a Laura conversando com ele, falando do nosso processo, o que que aconteceu? Esse homem se abriu. Esse homem esteve disposto a buscar, a receber ajuda, e então o nosso processo, que era um processo individual, se tornou um processo conjugal. E os dois vieram para o nosso processo terapêutico. E aqui é que está a diferença que eu quis trazer para você. Se a Laura não estivesse disposta, aberta a buscar uma solução, talvez o marido dela, que eu vou chamar de João, não tivesse se aberto também. Porque enquanto uma pessoa está sofrendo de um lado, a outra está sofrendo do outro, ninguém fala nada, ninguém toma uma atitude, nada vai se resolver. Mas a Laura começou a buscar ajuda, ela começou a ter novos comportamentos
e ele viu os novos comportamentos da Laura. E isso incentivou ele a buscar uma mudança também. Quando a Laura chegou para conversar com ele, para dizer que ela estava errada, mas que ela percebia que ele também estava, ele já estava desarmado, porque ele viu que a Laura já estava implementando mudanças no casamento deles, né? Que mudanças, Sandra? Uma das mudanças são as mudanças comportamentais que eu trouxe para ela e que ela conseguiu aplicar, para ela começar a dar espaço para ele, para ela começar a valorizar ele como homem, né? Como chefe de família, como pai, a ela parar de tomar a frente de tudo. Se o cano estourou, o que que acontece? Deixa estourado, deixa vazando água, até ele tomar atitude, entendeu? Sandra, mas tá vazando água. Gente, deixa. O homem, é natural da energia dele ter atitudes, é natural da energia do homem, é proteger a família, é natural da energia do homem, é dar segurança, dar condições para que a família tenha conforto. Então, quando a gente deixa o nosso homem, ser o homem da casa, ser o chefe da família, esse homem, ele vai se fortalecendo de forma saudável na energia dele. E daí ele se transforma num homem realmente diferente. E você tem condições de viver um casamento, de ter uma família extraordinária. E aí é claro que eu estou resumindo a história para você, né? Que a mudança ela acontece, mas ela não é tão rápida, ela não é da noite para o dia. Mas se os dois estão dispostos, a mudança ela acontece. No caso, o João estava disposto, o João olhou para ele e ele percebeu que ele também tinha uma dor, ele também tinha um trauma. Só que esse trauma dele fez com que a energia dele masculina ela fosse sendo apagada. Então, observe que a gente às vezes aponta o dedo para o outro e a gente não sabe das dores do outro, né? E aqui, que coisa linda essa história da Laura, por isso eu quis contar ela para você, porque os dois estavam abertos para a mudança. É claro que existem situações que ninguém está aberto para a mudança e daí não tem o que fazer, a separação mesmo. Você vai conviver e sobreviver numa relação, né, que não te dá prazer, não soma na sua vida, para uma relação que só subtrai, não tem o que fazer. Mas nessa aqui tinha o que fazer, porque os dois estavam abertos, porque os dois estavam querendo a mudança, porque se amavam, porque viam que tinha ainda um caminho, que podia ter uma solução, que eles queriam continuar com a família intacta, porque eles se amavam e porque a Laura decidiu contrariar o sistema familiar dela para ela poder fazer diferente, para ela continuar casada. Aqui, gente, essa consciência que eu trago para vocês é de suma importância, porque essa lealdade invisível é algo que você não consegue se desvencilhar sem uma terapia. Porque é algo que vem da sua alma e para você chegar na alma, você tem que curar as emoções, você tem que passar pelo coração. Então, eu escolhi essa história por isso, porque é uma história profunda, é uma história de amor que as pessoas estavam abertas para mudança e hoje eles estão nesse processo, porque eu acompanho todas as pessoas que passam comigo, eu acompanho por um tempo ainda, né? Para ver se as pessoas estão implementando tudo que eu trouxe ali. E então, o que é que... Vamos resumir aqui para fechar a nossa história, né? A Laura decidiu se abrir para o novo e ele também. A Laura começou a ocupar o lugar dela dentro do casamento como mulher. E o João ocupar o lugar dele dentro do casamento como homem, como chefe de família, como provedor da família, como protetor, como amante, como marido, como pai. E a Laura deu espaço para que esse homem pudesse desenvolver a energia masculina dele. Gente, isso é fácil? Não, isso não é fácil.
Porque a Laura aqui, ela realmente foi uma mulher magnífica. Porque para uma mulher que carrega essa dor, que nós chamamos aqui, né, dentro da terapia, a dor do sagrado feminino ferido, é muito complicado ela dar espaço para um homem, mas ela conseguiu se curar dessa dor do sagrado feminino e dar espaço para esse homem. Ela teve que ter paciência, ela teve que conversar muito, porque a mudança só acontece se os dois querem, se tem diálogo, se os dois estão ali prontos para conversar, né? A famosa DR que a gente vê as pessoas falando assim, ai Sandra, quando começa a DR eu já não quero mais saber de nada, eu quero correr. Se você quer correr de uma DR, é porque tem uma ferida dentro de você. Porque adulto não corre de DR. Adulto conversa, dialoga sobre o relacionamento amoroso e não é cobrança, porque o casamento, a relação, ela é um contrato, ela é uma sociedade, ela é uma instituição. Então vocês precisam conversar para aparar as arestas, para recalcular a rota dessa relação. Se um está fazendo demais, esse que está fazendo demais tem que parar para que o outro consiga chegar aqui. Quando esse chegar aqui, aí você faz um pouquinho, o outro faz um pouquinho. E assim vocês vão vivendo uma vida feliz, uma vida próspera. Porque se você, mulher, tá fazendo demais e o teu marido tá aqui embaixo fazendo de menos, essa relação não vai dar certo. Ou vocês vão buscar ajuda e se os dois quiserem, tem como mudar, ou o que vai acontecer numa relação que um faz demais? Separação e traição. Sandra, da onde você está tirando isso? De constatação de fatos, de ciência, da constelação familiar. Isso é algo que o Bert Hellinger constatou e que todos nós que somos consteladores e que aplicamos a inteligência sistêmica nas nossas terapias visualizamos. Não tem como escapar disso. Ou você se separa ou você trai. Por isso, a mensagem de hoje é o seguinte: se você ama o teu parceiro, a tua parceira, busque resolver. Sandro, meu parceiro com ele não tem diálogo, a minha parceira com ela não tem diálogo, ela não está aberta. Então, infelizmente, você só pode se responsabilizar por você. Você faz a sua parte, você começa a se transformar e se essa pessoa te amar como o João amava a Laura, essa pessoa vai ver a sua mudança e ela vai querer se transformar também numa pessoa melhor para você. E ela vai se abrir para a mudança. Agora, se essa pessoa não quiser mudar, mesmo depois de ver a sua mudança, você precisa realmente, nesse caso, se separar, porque senão você vai viver uma vida infeliz, você vai viver uma vida onde só você faz, onde só você está disposto ou disposta a se entregar para o outro, e o outro fica sempre recebendo. E num relacionamento amoroso não tem como você ficar recebendo, porque quem recebe é criança. Homem e mulher adulto se doa. Um faz, o outro faz. Um faz, o outro faz. E não tem essa história de que, sabe, Sandra, eu não lavo a roupa, eu não ponho na máquina porque eu sou homem, isso é serviço de mulher. Não, gente, isso não é serviço de mulher. O casamento é uma instituição, é uma sociedade, é serviço de todos, né? Imagina que às vezes eu tô aqui atendendo no horário de almoço, porque às vezes eu atendo pessoas de fora do país, tem o fuso horário, né? Se o meu marido for ficar me esperando para fazer o almoço para ele e para as crianças, ninguém vai almoçar? Então não é um serviço de mulher ou um serviço de homem, é um serviço que vai beneficiar a instituição casamento. Da mesma forma que eu digo para as mulheres que me procuram, né? Sandra, eu espero sempre o meu marido ter atitude para a gente ter um momento de intimidade. Por quê? Você não pode também ter atitude? Você também não pode ser romântica? É claro que nós, sendo mulheres, a gente gosta disso, né? Faz parte da nossa energia feminina o homem ter atitude. Mais uma vez ou outra, não tem problema você surpreender, não tem problema você chamar o teu marido para esse momento íntimo, né? Não, isso não vai te ferir, muito pelo contrário, isso vai trazer um calor, isso vai aquecer a relação de vocês. Então, a gente precisa entender que o casamento,
é uma instituição. E que os dois precisam estar ali presentes nessa instituição. E que quando eu digo que existem coisas que precisa de força bruta, que daí são coisas que o homem precisa fazer, é por causa da força bruta mesmo, né? Então, assim, vou aqui voltar no exemplo do cano. Eu não sei trocar um cano, eu não sei nem o que fazer. Aliás, eu sei, porque eu não sou boba. Se o cano, né, tá vazando, eu vou lá e fecho o registro, como eu já fiz isso algumas vezes. Eu moro em casa, minha casa é a última do condomínio, aqui tem muita pressão, às vezes já aconteceu no passado de o cano estourar, eu ia lá, fechava o registro, meu marido não estava em casa, eu ligava para ele, amor, o cano estourou. E daí ele já tomava as atitudes que precisava, né? Mas a gente precisa dar espaço para os nossos homens. A gente precisa valorizar os nossos homens. E aí sim, quando a gente valoriza os nossos homens, a gente tem condições de viver um relacionamento saudável. Porque o que eu observo, né, que aconteceu aqui na situação da Laura e de muitas outras mulheres que me procuram, vocês me ouviram falar ao longo dessa semana que normalmente é assim. A mulher me procura e em seguida vem o marido, vem o irmão, vem o namorado, né? Porque esses homens veem a mudança, mas eu quero dizer uma coisa para você, embora a mulher dê o primeiro passo, a mulher busque a ajuda, quando o homem se entrega para o processo de mudança, o resultado é muito intenso e rápido, porque os homens, qualquer que seja o processo terapêutico, tá? Nas outras terapias, nas minhas mentorias, quando chega um homem, o homem, pela própria energia dele ser racional, quando eu trago para ele as ferramentas, quando eu trago para ele o movimento que é preciso ser realizado para que a mudança aconteça, o homem, ele faz o movimento, ele executa, porque é da energia do homem agir. Então, o homem, ele tem um resultado muito rápido, basta ele querer. Então, assim, vamos finalizar aqui. A história da Laura finalizou bem, né? A Laura rompeu com essa lealdade invisível da família, a Laura ressignificou o trauma que ela trouxe e ela ressignificou com o marido, ela ressignificou com o pai, com a mãe, porque é um contexto, a gente não ressignifica só com uma pessoa. Se a gente não fizer tudo certo, a roda não gira, né? E aí, esse homem veio também. E hoje eles estão, sim, vivendo um casamento maravilhoso. E palavras deles, tá? Sandra, nós estamos vivendo como no início da nossa relação. Nós nos tornamos novamente adolescentes, jovens, né? Que estão ali naquele encanto, naquela coisa mais bonita. E isso, consequentemente, está refletindo nos filhos. Os filhos estão mais calmos, porque os nossos filhos, eles absorvem tudo do pai e da mãe. E como tinha essa complicação no casamento, os filhos estavam chorando, adoecendo, os filhos estavam tendo notas baixas na escola, comportamentos agressivos em casa com o pai, com a mãe, e isso tudo cessa quando o pai e a mãe têm equilíbrio emocional, vivem em harmonia, isso cessa, porque tudo que a criança quer é ver o pai e a mãe bem. Então, se você é homem, se você é mulher, vocês se amam, vocês se respeitam, vocês vivem bem, os teus filhos vivem bem também. Essa é a mensagem, tá? Eu vou aqui ler, que eu vi que tem algumas mensagens e eu não li antes para não quebrar aqui o raciocínio, mas aí a gente continua conversando, tá? Sobre relacionamento. A Suzana colocou assim, ó, você acha que isso vai de pessoas para pessoas? Meus pais se separaram, eu tinha 9 anos, senti muito a falta de ter um pai no meu crescimento. Olha, isso varia um pouco, tá? Por que que eu vou dizer isso? Porque a Laura passou por isso, pela separação dos pais. Eu passei por uma separação, mas não foi uma separação assim porque meu pai foi para outra família, foi porque meu pai morreu mesmo quando eu tinha 7 anos. Então isso gera assim um trauma muito grande, porque dos 7 aos 14, homens e mulheres precisam do pai muito presente. Principalmente nós mulheres, porque quando a gente tem a presença do pai, a gente aprende a dominar
a nossa energia feminina e dar espaço para a masculina. E se a gente não tem esse pai, o que que acontece? A gente não sabe o que fazer, a gente precisa da masculina, ela se desenvolve dentro da gente, a gente dá espaço para ela. E foi isso que aconteceu comigo também, tá? Eu cresci e fui para os relacionamentos amorosos da minha vida, na adolescência, na juventude, na fase adulta, até eu conhecer o meu marido. E eu fui sempre para ser o homem da relação, porque a minha energia masculina era grande demais, grande demais. Então, não tinha como esse relacionamento dar certo, sabe, pessoas queridas? Porque cada um tem que ocupar o seu lugar no mundo, o seu lugar na vida. E quando eu digo ocupar o seu lugar, não é dizer que a mulher tem um lugar minoritário ou majoritário. Infelizmente, na sociedade ainda tem muitas coisas desiguais, né? Nós trabalhamos e a gente ainda ganha muitas vezes menos do que os homens, ainda tem muito preconceito. Em muitas coisas. Eu vou contar aqui uma coisa rapidinha para vocês. Eu emagreci muito, quem já me conhece sabe da minha história. Eu passei por esse trauma de perder meu pai e além dessa energia masculina exacerbada, eu ganhei 30 quilos. Então, conforme eu fui me curando das dores, eu fui liberando o peso de mim. Liberando o peso com exercício e com dieta, tá? E aí, o que que acontece? A minha aliança começou a cair. E aí eu tirei a aliança, levei a aliança para ajustar, né? Porque quando eu fui engordando, eu tive que comprar uma outra aliança, porque aquela já não servia mais. E aí depois essa aliança ficou folgada, eu levei para ajustar. Nesse período de ajustamento da aliança, eu andei sem aliança. E para vocês verem como é a situação, né? Muitas vezes, pelo simples fato de eu estar sem aliança, eu recebia cantadas e muito desagradáveis, né? Porque a gente sabe que a maioria dos homens que dão uma cantada não são homens respeitosos, com moral, com nada disso. Porque existem cantadas e cantadas. Então, o que que eu quero dizer com isso para vocês? Que apesar de nós estarmos num processo de evolução, ainda tem muito para evoluir, né? Se você é uma mulher que está andando na rua sem uma aliança, os homens vão te cantar, os homens muitas vezes vão te desrespeitar. E é claro que eu não estou generalizando, porque existem homens e homens. Eu falei para vocês que eu tenho atendido homens assim com uma moral maravilhosa, homens que estão abertos para o amor e que são homens realmente no sentido da palavra homem com H maiúsculo, homem com respeito, homem com tudo que precisa um homem ter. E aí, o que eu quero dizer para você? A gente ainda sofre muito essas questões, né, do homem, da energia masculina. Mas, voltando aqui, eu quis dar esse exemplo porque apesar da gente estar falando de evolução, ainda tem muita coisa para evoluir. Mas eu cresci com essa energia muito forte dentro de mim. E até hoje, com 44 anos, o que que acontece? Eu me controlo, eu cuido dessa energia, porque senão eu tô concorrendo com meu marido o tempo todo. Às vezes, quando eu me vejo que a energia masculina tá se sobressaindo dentro de mim, eu respiro, eu já sei o que fazer, as técnicas, tudo, né? E aí eu volto para o meu lugar de mulher, para o meu lugar de energia feminina, que também tem poder, que também tem voz ativa, né? Porque como o casamento é uma instituição, não existe isso de um ter mais valor que o outro, os dois têm valor igual. Só que quando eu volto para o meu lugar, eu abro espaço para o meu marido ser o homem que ele deve ser, para o meu marido ter a força masculina que ele precisa ter. Então, é importante a gente ter essa consciência que quando você, mulher, ocupa o seu lugar... Ai, gente, desculpa, tá muito seco aqui, deixa eu beber um pouquinho de água. Que quando você ocupa o seu lugar, você está abrindo espaço para o homem ocupar o dele. Então, se você, mulher, tem uma energia feminina saudável e o homem tem uma masculina saudável, vocês vão viver uma vida muito boa. Não tem, sabe, outra saída a não ser a prosperidade, não tem outra saída a não ser a realização, a felicidade. É isso. Então, Suzana, a falta de um pai
faz diferença sim, tá? A energia masculina, ela é de suma importância. A mãe é maravilhosa, a mãe é importante, mas o pai também é. Muitas vezes a gente vê nas relações o pai não tendo o valor que ele deveria ter na família, não sendo reconhecido como deveria, mas isso não tá certo. É por isso que a gente vê tantas famílias hoje disfuncionais, e essa disfuncionalidade ela vai passando, é um pai que passa para o filho, que passa para o outro filho, e daí quando a gente conhece os homens com os quais nós nos relacionamos hoje, né, no trabalho, na família, o nosso parceiro de vida, a gente vê o quanto esses homens estão maltratados, estão adoecidos, porque, gente, é um ciclo. A energia feminina adoecida, ela maltrata o homem. E o homem maltratado, a energia masculina dele maltratada, ele maltrata a mulher, muitas vezes conscientemente, como a gente vê, né, nos noticiários, mas na maioria das vezes inconsciente, como aqui no caso da Laura e do João. O João usou essas palavras para mim: Sandra, eu não sabia que ela estava sofrendo. Porque a gente tá na energia masculina, a gente começa a fazer as coisas, né? A gente começa a cuidar da família, a gente começa a fazer tudo e a gente não para conversar, a gente não para falar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos desejos, né? A famosa DR, que é necessária sim, porque numa instituição vocês precisam conversar. Sandra, meu marido não gosta de conversar. Sandra, minha esposa não gosta de conversar. Complicado. Como é que adulto resolve situações sem conversar, né? Então, a gente precisa se colocar nessa postura de adulto, porque o adulto, como eu sempre falo, não é qualquer adulto, porque de repente você já tem aí 25 anos, mas você não se tornou uma pessoa adulta, porque o adulto que adulteceu, ele é equilibrado emocionalmente, financeiramente, ele ocupa o seu lugar no mundo. Se é mulher, ocupa o seu lugar de mulher, se é homem, ocupa o seu lugar de homem, e tem uma vida sexual saudável. Então, se você não tem um desses itens, a sua vida, a sua relação fica comprometida. Como que a gente sabe que um casal tem condições de viver feliz, de prosperar e de seguir? Se esse casal tem uma vida sexual ativa e saudável. E ativa e saudável não significa desregrada, porque você que me acompanha já sabe que todo excesso está escondendo uma falta. Então, se você tem sexo demais no seu relacionamento, fora da conta, é porque também está escondendo uma falta de algum sentimento, uma falta de alguma coisa que te gerou um trauma, que te gerou uma dor. Então, tudo, gente, está interligado. A gente precisa olhar para o ser humano como um todo. Por isso, eu sou uma terapeuta holística, holo, do todo, sabe? Corpo, mente, espírito, energia, família, sexualidade, para que você tenha uma vida próspera. Ó, tá, essa eu já li, vamos lá. Que bom, Ivani, que esse aprendizado está sendo bom para você. Vamos compartilhar, pessoas queridas, essa live. Esses assuntos da vida real, eles trazem uma consciência muito grande para a gente, porque eles despertam em nós coisas que estavam adormecidas, que a gente não tinha consciência, que muitas vezes a gente culpa muito, né? Os nossos parceiros de vida por não fazer algo ou por fazer errado e a gente não sabe o que tem por trás. Então, assim, a nossa live de hoje, né, Sandra? O casamento esfriou, o que eu faço? Eu separo? Qual que é a resposta? Acho que vocês já sabem. Depende. Não existe uma receita de bolo para se seguir. Tudo depende da relação que você está. Se você está aberto para a mudança, é possível. Se existe diálogo, é possível. Esse relacionamento se resolver e vocês serem felizes. Se existe a compreensão, se o outro também quer mudar, as chances são de 1000% de todos mudarem, desse relacionamento dar certo. Agora, se as pessoas não estão abertas,
não vai dar certo. Então, se você vive numa relação que você já tentou, que você já fez muita coisa e não tá dando certo, eu sinto muito em te falar isso, mas o caso talvez seja a separação, para você ter chances ainda de se relacionar com uma pessoa boa, porque só tem como entrar algo novo na vida da gente se o velho sair. Então, o velho, no caso, é esse relacionamento que não está aberto para mudança, gente, porque tudo na vida está em movimento. Qual que é a lei do universo? A lei do movimento, a lei do equilíbrio. Você olha, nada está parado, o ar está em movimento, os planetas, a Terra, o Sol, a Lua, tudo está girando, tudo está em movimento. E nós também estamos em constante movimento. Eu não sou mais a Sandra da semana passada, o meu marido não é mais o mesmo homem da semana passada, nós estamos em constante evolução. E se a gente não estivesse evoluindo, provavelmente a gente não ficaria junto. Porque as pessoas, elas precisam ser felizes, elas precisam se realizar, não é uma ou outra, são todas as pessoas, estão buscando o quê? Amor, felicidade, prosperidade. Hoje a gente está falando de prosperidade no amor, mas entenda que a prosperidade é um conceito amplo. Para você ser uma pessoa próspera, você tem que viver um relacionamento feliz, você tem que estar bem nas suas finanças, você tem que viver uma vida com propósito, você tem que ter saúde, você tem que ter sexualidade, você tem que ter espiritualidade. Quando tudo isso está equilibrado, aí você fala, eu sou uma pessoa próspera. Porque se você tem só o dinheiro, dificilmente você vai ser uma pessoa próspera. Porque o dinheiro, ele vai te trazer conforto, né? Mas ele não vai te comprar o estado de espírito, a paz emocional, o equilíbrio na relação, a saúde, se você não tiver outros fatores, né? Você compra o serviço médico, os medicamentos, os alimentos, mas a saúde em si, você precisa ter estado de espírito, de emoção para você construir a sua saúde. A Suzana tá falando assim, ó, é um tipo de uma reunião no trabalho, ADR. É mais ou menos isso, só que nós vamos adaptar para nossa realidade, né? Nós vamos conversar de forma amorosa, carinhosa, de forma mais educada, respeitosa, porque muitas vezes a gente vê, eu já trabalhei em grandes instituições, em grandes companhias, quando tem uma reunião ali, às vezes pega fogo, né? Porque ali eles estão falando de lucro, de outras coisas, mas no nosso relacionamento tem o lucro também, né? Tem o lucro do amor, tem o lucro da paz, tem o lucro da prosperidade. Então a gente precisa ter essa conversa e parar com essa questão de mimimi, que quando você vai conversar com teu parceiro, lá vem uma cobrança, já vem isso. Não, não é uma cobrança, você tem que sair dessa postura de cobrança. Porque se você cobra, você também não está na posição nem de esposo nem de esposa. Você deve estar em outra posição, mas não nessa. Existem inúmeras outras posições que a gente ocupa dentro de um casamento sem perceber. Às vezes você está ocupando a posição de pai, às vezes de filho, às vezes de mãe, às vezes de amigo. E num casamento tem que ter duas posições, marido e esposa, homem e mulher. Entende? Então a gente precisa se colocar no nosso lugar. E aí, Sandra, o que eu faço? Busque resolver o que você precisa o quanto antes. Antes que chegue no ponto da traição, porque a traição é um movimento que traz dor para você, para ele e para a terceira pessoa envolvida. Então a traição é um triângulo, né? São 3 pessoas. E isso traz dor para todo mundo, isso traz desrespeito. Eu não estou aqui julgando quem já passou por isso, tá? Mas tente resolver a situação antes que chegue nisso. Porque se a gente vive um relacionamento a 2 e se a gente não se resolve nas questões que a gente precisa resolver, infelizmente isso vai caminhar para a dissolução desse relacionamento ou para traição. Então é bom a gente resolver o quanto antes para a gente ficar em paz conosco. Então, pessoas queridas, se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem conversar a respeito de mais alguma coisa, coloquem aqui
o que vocês estão passando para eu poder ajudar vocês para a gente continuar, ou então vamos encerrar a nossa live. E enquanto vocês escrevem aí, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, tá? A mudança da Laura e do João só foi possível porque a Laura estava disposta e o João também. Então hoje eu quero deixar uma reflexão para você, homem, para você, mulher, que está me assistindo, que muitas vezes falam assim para mim quando me procuram: Sandra, eu tenho que fazer isso escondido. Isso é o processo terapêutico, tá? Porque meu marido não concorda, ou porque a minha esposa não concorda, porque você pensa que não, mas tem, tá? Muitos homens que me procuram e que a princípio a esposa nem sabe, porque a esposa acha que terapia, que constelação, que método solar, que mentoria gastar dinheiro, que nada vai resolver, e não é bem assim. E aí a pessoa vai se transformando, vai dando lugar para o parceiro, para a parceira, e esse parceiro vê que sim, que existe uma mudança. E depois, como eu falei para você, muitos outros vêm e procuram essa mudança também. Então, essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você. A mudança ela é possível para você, homem, ela é possível para você, mulher. Às vezes, o teu parceiro não concorda, a tua parceira não concorda. Quando eles não estão alinhados com você, o que você tem que fazer por você? Cuidar de você, buscar você resolver o que você tem para resolver, para que essa relação mude ou para que você se transforme numa pessoa melhor para a próxima relação. Porque o intuito, quando um relacionamento acaba, não é que você fique eternamente no sofrimento, é que você se melhore, que você se aprimore para você viver uma nova relação, porque isso faz parte da vida, né? Então, assim, se você passa por alguma relação desafiadora, a mensagem de hoje é: existe um caminho, mas você precisa querer caminhar por esse caminho, tá? E aí, deixa eu ver aqui. Olá, sejam todos bem-vindos. Vocês que estão entrando agora, nós estamos caminhando para o final do nosso encontro, tá? Hoje nós falamos sobre o seguinte assunto: o meu casamento esfriou. Será que eu devo me separar? Se você chegou agora, assista essa live, ela vai ficar gravada, vai ficar salva. Pessoas queridas, todas essas lives de aquecimento de segunda-feira até hoje já é o nosso 5º dia juntos, né? Elas vão ficar salvas por tempo limitado, então assista essas lives porque elas vão trazer uma consciência para você, elas vão mostrar para você uma luz no fim do túnel, vão preparar o teu coração e a tua mente para receber todo o conteúdo que eu preparei, que eu estou preparando para vocês dentro da minissérie Poderosamente, tá? Essas lives fazem parte de lives preparatórias para a minissérie Poderosamente. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, o link está aqui na bio do meu Instagram. É um evento gratuito, é um processo, é um conhecimento terapêutico que eu estou preparando para você, para te auxiliar no teu processo de se desenvolver, de se melhorar, para você desbloquear a sua mente, para você ter uma mente poderosa, livre, para você se realizar, para você prosperar. Então, é isso. Assista a live. Para vocês que estão chegando aqui no Instagram, olha, se vocês ainda não me seguem, eu vou convidar vocês, me sigam, tá? Me sigam, aqui eu falo sobre espiritualidade, sobre amor, sobre família, sobre sexualidade, sobre prosperidade, finanças, propósito de vida. Por que tudo isso, Sandra? Porque tudo isso faz parte de você se tornar uma pessoa feliz, faz parte de você se tornar uma pessoa abundante e próspera. Então, nós vamos trabalhar o teu lado emocional para você ter coragem e segurança para você atrair coisas boas para sua vida, tá? E se você está me assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo
E pessoas queridas do Instagram, do YouTube, compartilhe essa live se você gostou do que eu trouxe para você. Deixa aqui um coraçãozinho, deixa um like para mim, deixa uma mensagem para mim aqui nessa live que vai ficar gravada, deixa aqui nos comentários, porque assim eu sei o que está passando com você e eu posso trazer conteúdos mais alinhados para colaborar com o teu processo de evolução, tá? Então é isso, compartilhem. Na segunda-feira começa a minissérie Poderosamente, então só vai receber o link para os episódios da minissérie quem estiver dentro do grupo de WhatsApp, tá? Então, se inscreva, entre no grupo, continue me acompanhando aqui no Instagram, todos os dias tem publicação no feed. Mais tarde nós vamos interagir lá nos stories e assim eu vou trazendo para vocês as novidades. E na semana que vem nós temos live também, tá? Fora os episódios da minissérie Poderosamente. Então, é isso, pessoas queridas. Qualquer dúvida, pode me mandar um direct. Lá no link da minha bio também tem um link para você conversar comigo no WhatsApp. Se você precisa de auxílio, se você quer esclarecer algum ponto, me manda uma mensagem que eu tô aqui para contribuir com vocês, tá? Silvana, Biolux, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de melhorar a relação com a minha enteada, de ser amiga mesmo. Ela não me chama nem pelo nome, ela não me chama de nada. Dependendo da idade que a sua enteada tem, Suzana, ela está carregando um trauma, né? De ter visto os pais se separarem ou qualquer outro trauma. Eu estou trazendo algumas possibilidades porque eu não conheço a história. Mas o que você pode fazer? Você só pode se responsabilizar, Suzana, por você. Então, seja uma pessoa natural, uma pessoa boa, uma pessoa que está ali presente, uma pessoa que mostre para ela que ela tem o lugar dela e que você tem o seu, com muito respeito, com muito carinho, porque se ela é uma criança, ela ainda não tem capacidade para entender. Se ela é uma adolescente, ela também ainda não consegue entender muita coisa, embora os adolescentes batam no peito para dizer que sabem de tudo, né? A gente sabe disso, eu sei disso, eu já fui adolescente e eu tenho uma filha adolescente, então eles batem no peito para dizer que sabem tudo, mas não é bem assim. E se ela já é uma jovem ou se ela já é uma adulta, o que acontece? Aí ela precisa buscar ajuda, né? Porque os traumas que estão dentro dela, só ela pode ressignificar. O que você pode fazer é orientar, conversar com teu marido e sugerir para ele que ele apoie ela num processo. Dependendo da idade que ela tem, ela já pode se constelar, tá? Por que eu falo dependendo da idade? Porque a constelação é uma terapia sistêmica familiar. Tudo que os nossos filhos sentem não são deles. Eles estão captando, herdando do sistema familiar. Então, se é criança, se é adolescente, ele não precisa se constelar. Quem se constela ou é o pai, ou é a mãe, ou são os dois. Então, você pode também trazer essa consciência para o seu marido, né? Ela pode estar carregando um trauma relativo à separação do pai e da mãe. E aí, gente, é paciência, trabalhar em cima dessas questões emocionais e você se trabalhar, tá, Suzana? Você se curar, porque se você tá sentindo dor em relação ao que ela faz, né, ou que ela deixa de fazer, por exemplo, de te chamar pelo nome, na realidade ela só está acionando em você uma dor que já existe dentro de você, um trauma que já está aí e que talvez você ainda não tenha percebido. Porque os traumas, gente, eles estão no nosso inconsciente. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: Sandra, eu vim aqui porque eu tô sentindo que alguma coisa na minha vida não tá indo bem, mas eu não tenho trauma, eu não tenho problema, eu não tenho bloqueio emocional. Tá tudo bem, né? Vamos fazer o processo para ver. E daí a gente começa a ver, eu aplico as ferramentas e os traumas vão aparecendo. Por quê? A gente não sabe, mas o trauma tá ali guardado, a dor tá ali guardada. Então, se o fato dela não te chamar pelo nome, se o fato dela muitas vezes não te tratar
de alguma forma que você acha que você mereça, tá te machucando, você precisa também buscar uma cura para você, Suzana. Isso eu tô falando com muito respeito, tá, Suzana? Porque tem um trauma em você e esse comportamento dela funciona como um gatilho para acionar o trauma que já existe. E é claro que esse comportamento dela dói também em você, né? Só que dói mais do que deveria, porque já existe um trauma lá e esse gatilho aciona esse trauma. E isso eu te falo com propriedade, porque eu passei por isso, né? Quando eu me casei com meu marido, o meu enteado, ele ainda era pequenininho, ele ainda era criança e eu estava ali fazendo de tudo, tentando ser uma boa pessoa, contribuindo o máximo que eu podia e eu percebia que ele tinha uma resistência comigo, mas não era uma resistência exatamente dele, sabe? Era uma resistência do trauma de ter visto os pais se separarem, de o pai ter se casado comigo, porque o que que um filho quer? O filho quer o pai com a mãe, entende? O filho quer sempre ver o pai com a mãe, só que nem sempre isso é possível, né? Então, é claro que isso foi muito trabalhado, mas o que que eu quero te dizer? Muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu sofri, muitas vezes eu desabafei com meu marido, até eu conhecer a constelação familiar. Porque a constelação familiar entrou na minha vida quando eu precisava me curar das dores que eu trazia em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, em relação a muitas outras coisas, tá? Porque quando a gente começa a se curar, a gente vê que a gente não tem um trauma, a gente vê que a gente tem um monte e a gente não se dá conta. E aí eu fui me curando e através da constelação eu consegui ocupar apenas o meu lugar, que era o meu lugar de segunda esposa. Que ele era o filho, então ele tinha prioridade sobre mim, porque ele veio antes de mim na vida do pai. A mãe dele também tem um lugar. E aí eu fui conseguindo trabalhar o que doía em mim, porque não tinha como eu mudar uma criança, eu só podia me mudar. E é claro, né, o tempo foi passando, algumas coisas melhorando, outras nem tanto. E aí as coisas vão se resolvendo. Hoje o meu enteado é um homem, tem uma vida, a nossa relação é boa, mas assim, tudo começou porque eu ocupei apenas o meu lugar, porque eu entendi qual era o lugar dele, porque eu entendi o lugar da mãe dele e porque eu ressignifiquei dentro de mim as dores que eu tinha. Então, às vezes que ele não falava comigo, às vezes que eu fui ignorada, porque eu fui ignorada muitas vezes, né? Eu entendia que na realidade ele não estava me ignorando porque ele não tinha educação, porque ele me desrespeitava, é porque ele estava sofrendo também, né? Qual é a criança que quer ver o pai e a mãe separados, embora eu não tivesse nada a ver com essa separação, tá? Vou deixar isso claro para vocês, que quando eu conheci o meu marido, ele já era separado. E isso faz diferença no relacionamento também. E assim, isso é assunto para uma outra live, né? Sobre relacionamentos, sobre... Gente, vocês estão me ouvindo? Que deu um cliquezinho aqui, será que a minha bateria acabou? Se vocês puderem me dizer para eu responder aqui. É complicado, viu, Suzana? A mãe deixou ele namorar com 13 anos, né? Escondido de todos. Isso é muito delicado, viu, Suzana? Porque muitas vezes a gente só pode ocupar o nosso lugar de. Eu nem gosto de falar essa palavra, que eu acho ela um pouco forte, um pouco feia, mas assim, o nosso lugar de madrasta, que quem decide é o pai e quem decide é a mãe, mas que existem outros fatores aí, né? Cada caso é um caso. Se essa pessoa, se esse filho mora com você, aí você pode entrar na história. Se existem outros fatores envolvidos, você também tem voz ativa. Então, assim, tudo depende da construção dessa relação que você tem com o pai e de como você se posiciona na vida dessa criança, tá? Então, assim, é um caso que a gente precisa olhar as nuances, porque o que eu estou trazendo aqui para vocês
para você, Suzana, é algo geral, mas cada caso é um caso, é específico, porque tem ali uma energia da família, uma energia do pai, da mãe, uma energia do filho e a sua energia também. Então a gente precisa olhar para isso de uma forma diferente. E a gente precisa aprender a não sofrer com as decisões dos outros. Não é fácil, é um processo, né? Mas isso é preciso acontecer. Então, assim, a princípio o que eu posso te falar é isso, tá, Suzana? Para eu não falar algo que não está adequado, porque eu preciso de mais informações, eu preciso conhecer mais o sistema familiar para poder te trazer uma informação assertiva que vai contribuir com você. Luzia, que coisa boa! Olha, eu ainda não tinha ouvido isso, Luzia, mas é exatamente isso, gente. Água parada adoece. A gente precisa estar realmente em constante evolução, em constante movimento. E isso vale para o nosso relacionamento de casal. Olha, eu vou dar uma tarefa hoje para vocês que estão aqui comigo, como eu dou para os meus mentorados, tá? Porque processo terapêutico sem tarefa, sem exercício, ele não gera transformação. Então eu vou dar uma tarefa para vocês. Hoje, busque, tente conversar com teu parceiro, mas se desarme primeiro. Vá para essa conversa com o coração, com o seu parceiro ou com a sua parceira. Convide o seu parceiro para fazer algo que vocês não fazem há muito tempo, para sair para jantar naquele restaurante que vocês gostavam quando vocês namoravam, para dançar, para contemplar a lua, a natureza, para fazer alguma coisa diferente, só você e ele. Sandra, mas eu tenho filho, o que que eu faço? Dá um jeito, eu também tenho filho. Você deve ter uma amiga, deve ter um tio, uma avó, deve ter alguém que pode ficar com essas crianças um tempinho ali para vocês dois saírem, para vocês dois se reconhecerem, porque muitas vezes os casais, eles perdem essa coisa da conquista, essa coisa da intimidade, do amor, né? De surpreender o outro, e a gente precisa surpreender. Se você é um homem e você tá aqui me assistindo, surpreenda a tua parceira hoje, dê uma rosa para ela, convide ela para jantar. Se você tá aí me ouvindo e é uma mulher, faça algo diferente hoje com teu parceiro, sabe? Convide ele para sair, coloque uma roupa bonita, uma roupa diferente, porque nós somos mulheres, eu sei disso, porque eu também faço isso, tá? A gente tá correndo, trabalhando, cuida de casa, faz muita coisa, às vezes a gente põe aquele sapato que é mais confortável e tá tudo bem, não tem problema, né? Mas, para sair com teu parceiro, coloca um sapato diferente, coloca aquele salto alto, coloca um vestido bonito, sabe? Se arrume para ele. Isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para ele. Sandra, isso vai resolver os nossos problemas? Não, não vai, mas isso é o início, tá? Porque tudo na vida existe um processo, existe um caminho para você caminhar. Então hoje você começa a caminhar e daí você se inscreve na minissérie Poderosamente e vem você e o teu parceiro, convida ele também para vocês juntos buscarem a cura que vocês precisam para o amor de vocês. Gente, viver num relacionamento saudável faz toda a diferença. Assim como vocês, um dia eu também já pensei em me separar. E eu já falei isso para o meu marido, eu estou falando aqui em rede nacional, mas meu marido sabe de tudo isso porque a gente conversa. Muitas vezes as conversas não foram as melhores, né? Levou um tempo para eu me curar, levou um tempo para ele se curar, porque imagina um homem que já foi casado, que entra numa segunda relação. Esse homem tá ferido, esse homem tá machucado. É lógico que esse homem é resistente, é lógico que a princípio esse homem não se entregou para a relação como ele deveria, porque ele já, como dizem aqui na minha terra, eu falo de Brasília, né? Ele já era um gato escaldado. Ele já tinha se queimado com fogo. Então ele entrou nesse relacionamento com toda a cautela, muitas vezes faltando romantismo. O romantismo não era da forma que eu esperava, mas as coisas foram melhorando porque ele estava aberto e eu também. Então, é um processo. Quando os dois querem, tem condições de mudar. Agora, se os dois não querem,
Entenda isso que eu estou te falando para o teu bem. Eu sei que talvez você até se magoe um pouco comigo, né? Porque nós sempre temos aquela esperança dentro da gente que a gente vai conseguir mudar a pessoa. Não importa se é um homem ou se é uma mulher. Não, eu vou mudar. Eu amo tanto que eu vou amar por nós dois e eu vou mudar. A gente não muda ninguém, a gente só muda a gente. Então, se o seu parceiro não quer mudar, ou se a sua parceira não quer mudar, talvez seja melhor você se curar e você se preparar para uma nova relação. Aí, nesse caso, o melhor caminho realmente é a separação. Ah, que Nilzete, que coisa linda! Olha, vou falar as palavras da Nilzete. Sigam ela, gente. Eu é a segunda live que estou assistindo e estou achando maravilhoso. Que bom, Nilzete. Olha, eu preparo todo o conteúdo para vocês com muito carinho. Eu me coloco com muito respeito na posição de quem quer contribuir, mas de forma respeitosa, porque eu já passei por muitas dores. Eu precisei de tempo para me curar, para hoje eu poder ajudar muitas pessoas, tá? Então, contem comigo, sim. Eu faço tudo com muito carinho e respeito. Ó, a Síria também disse que amou a live. Eu recebi até coraçãozinho. Que coisa linda! Olha, eu vou fazer um coração para vocês também, porque isso faz parte da minha essência feminina, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês mulheres que carregam dores, eu sei que não é muito fácil o que eu vou falar, né? Porque às vezes a gente tem uma rusga, a gente tem um preconceito com as mulheres. Às vezes nós fomos criadas achando que a mulher sempre é nossa rival. Mas a gente, nós que somos mulheres, nós precisamos de mulheres. Nós nos curamos com mulheres, tá? E isso faz toda a diferença, porque a energia feminina em conjunto ela vai se intensificando, se curando e irradiando essa cura para o mundo. Sabe por quê? Os homens nascem de nós mulheres. Então, se a gente se cura, a gente coloca homens curados no mundo. É claro que nós estamos falando da nossa parte, né? Que aí entra a parte do pai também. Mas isso é muito importante. Quando nós mulheres nos curamos, a gente cura os homens, a gente abre espaço para os homens. E aí eu vou contar uma experiência minha própria, tá? Experiência minha própria, gente, desculpa, uma experiência minha do meu casamento, quando eu abri espaço para o meu marido ser o homem que ele tem a capacidade de ser, a nossa vida melhorou demais. Eu pensei realmente que eu fosse me separar. E eu me casei para ficar casada. Eu me casei porque é algo que eu acredito, sabe? Que você casou e que você vai envelhecer junto. A gente sempre conversa isso. A gente se visualiza velhinhos, de mãos dadas, caminhando, né? Vendo os nossos netos, os nossos bisnetos, essas coisas. Mas o que eu quero dizer para você? Nem sempre foi assim. Quando a dor ficou muito forte e eu já não conseguia fazer o que eu deveria, eu falei, agora não dá mais, eu não vou mais passar uma vida assim. E aí eu fui conversando. É claro que no início não é fácil, né? Porque eu também pedi para o meu marido, olha, vamos fazer uma terapia de casal? Ele foi fazer. Então, assim, no início não é fácil, no início tem resistência, mas o resultado, gente, vale muito a pena. É muito bom a gente viver um relacionamento feliz. E hoje eu estou falando para você com essa propriedade, eu acredito que nós vamos continuar felizes, mas se daqui 1 ano, 2, acontecer algo e a gente decidir que nós não somos mais bons um para o outro, tá tudo bem. Mas até aqui nós vivemos muito bem. A gente não pode viver querendo saber do futuro. Mas eu falo isso para vocês. Faz toda a diferença você dar espaço para o homem desenvolver a energia masculina dele, tá? Então, Suzana, se ela mora com vocês, então você pode falar assim, né? Você tem sim, mesmo que ela não te reconheça, mesmo que ela não te chame pelo nome, você tem voz, ela está dentro da sua casa. É claro que você nunca vai poder ocupar o lugar da mãe dela, porque ela tem mãe.
mas você pode falar como a esposa do pai dela, você pode falar como a pessoa que cuida, como a pessoa que está orientando, como a pessoa que apoia, como a pessoa que ama, né? Porque a gente ama sim, eu amo muito meu enteado e eu sei a importância do meu enteado para o meu esposo. Então, assim, se o meu enteado não tá bem, claro que o meu marido vai sofrer. Porque ele é pai, né? Então a gente pensa num contexto maior. Então você pode falar, principalmente porque ela mora. É ela, não sei se é ela, né? Agora me confundi se é ela ou se é ele. Porque mora na sua casa. Então, algumas coisas você não pode, por exemplo, dizer não vai namorar. Porque quem decide isso é o pai e a mãe. Mas você pode conversar com o pai, que é seu marido. Você pode falar, olha, eu acho que ainda não é o momento, né? Ainda tá muito jovem, mora na nossa casa. Qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade vai recair sobre você e sobre o pai. Então, assim, existem muitas coisas envolvidas que é preciso avaliar. Mas nesse caso, você pode conversar sim, tá? Na minha posição de madrasta, eu não podia interferir em muitas coisas, mas em algumas eu podia. Por quê? Porque eu fazia parte, eu estava ali apoiando, eu estava presente. Muitas vezes o meu marido e a mãe do meu enteado estavam em horário de trabalho e eu não. E ele tinha esporte, então eu levava no esporte. Então, às vezes tinha uma prova, eu estudava com ele para a prova. Então, assim, existem algumas barreiras, mas tudo depende do contexto, tá? Igual nesse contexto, se eu estou estudando, se eu estou apoiando, se eu estou ali fazendo um papel e eu estou presente na vida dele, é claro que eu tenho voz. Só que eu não posso me esquecer que a minha voz tem um peso diferente da do pai e da mãe, né? Esse é o detalhe, você precisa sempre ter essa cautela para que você não desande o teu próprio casamento. Tá, que bom que ficou entendido. Então, pessoas queridas, se vocês... Olha aí, tá vendo? É muito delicado isso. E daí, Suzana, se você é muitas vezes ignorada e se isso te dói, mais uma vez, com muito respeito, dói porque já tem uma dor aí. E aí você precisa se curar dessa dor. O que eu fiz é o que outras mulheres fazem, né? Porque quando a gente chega e nós somos a segunda esposa, é um pouco mais desafiador, viu, pessoas queridas? Não pense que você casar com uma pessoa que já tem uma história é fácil, porque não é. Tem muita coisa envolvida, essa pessoa tá ferida, essa pessoa ela não está disponível como no início, como no primeiro casamento. É um processo e se a gente ama mesmo, aliás, a gente não, os dois, né? Se os dois amam mesmo, os dois precisam estar abertos para mudança. Então, muitas vezes, o que acontecia? O meu marido, ele estava aberto e ele estava ali sempre presente em tudo. Então, poucas vezes isso aconteceu, tá? Pouquíssimas vezes, porque o meu enteado realmente é muito educado, muito respeitoso. Ainda hoje, eu nem chamo ele de enteado, porque eu também não gosto dessa palavra de enteado e madrasta. Então, assim, para mim, ele é um filho mesmo do coração. Eu sei que ele tem mãe, mas eu considero ele demais e é isso. Mas assim, as poucas vezes que ele foi assim agressivo comigo, o pai dele chegou, conversou com ele, explicou toda a situação. É claro que a gente precisa, de acordo com a idade que a pessoa tá, ter um jeito diferente para falar, mas esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. E assim, mais uma vez, busque uma ajuda, Suzana. Isso vai te ajudar muito, tá? A Antonella é uma adolescente, ela deve estar passando pelas questões dela também, de separação e muitas outras, porque, gente, não pense que a vida de adolescente também é fácil, porque não é, tá? Tem muitas questões emocionais, tem muitas questões hormonais, e daí isso tudo potencializa, né? O adolescente nas suas emoções, nos seus comportamentos. Então, é preciso sim, pulso firme com amor para que a gente consiga
fazer com que esses adolescentes passem pela adolescência com responsabilidade e se tornem pessoas saudáveis e não se percam. Então esse é o caminho, é você se unir com o seu marido para que vocês, com equilíbrio, com amor, consigam tomar as melhores atitudes. E se o seu marido não consegue se posicionar, você já sabe que daí ele também tem uma questão traumática, um bloqueio, uma dor, uma crença que ele precisa resolver. E, gente, isso é com muito carinho, tá? Todos nós temos algo que a gente precisa resolver. Infelizmente, o mundo não é um mundo perfeito, não é um mundo de conto de fadas, né? A gente passa por desafios, por perdas, por dores, e a gente pensa que não, mas essas dores, essas perdas, esses traumas, eles marcam a gente. E essa marca fica dentro da gente. A gente leva a vida com essa marca e sempre essa marca dá um sinal de que, olha, eu estou aqui. A gente não consegue perceber, mas a marquinha da dor fala, olha, eu estou aqui, eu ainda estou doendo, você ainda não me resolveu. Enquanto você não me curar, eu vou continuar aqui doendo e você vai continuar tendo o impacto dessa dor, desse trauma, desse bloqueio em todas as áreas da sua família. Então isso vale para todos nós, tá? Vamos buscar a cura para as nossas dores. A terapia, a mentoria é algo, a constelação familiar é algo que a gente não precisa, que a gente merece, porque todos nós temos dores, tá bom? Então é isso, pessoas queridas. Suzana, se você precisar de mais alguma coisa, pode me mandar mensagem, a gente continua conversando, tá? O que eu puder auxiliar, eu te auxilio, mas assim, de uma forma geral, porque cada caso é um caso e a gente precisa ter um olhar específico. Verdade, muitas dores acumuladas. Suzana, antes de você poder ajudar a Antonella, antes de você poder viver um relacionamento, tudo do jeito que você merece, você precisa se curar. É o que eu sempre falo, a gente precisa viver uma história de amor profunda com a gente, tá? Então, assim, busque se curar do que está te machucando. Talvez você já percebeu o que está te machucando, talvez não, mas perceber não é o mesmo que curar. Às vezes a gente até sabe o que dói, né? Eu sabia que o que doía em mim era a morte do meu pai, mas eu não sabia o que fazer com isso. Eu não entendia de energia, eu não entendia das outras coisas, porque ninguém explica isso pra gente, né? Aliás, quando a gente fala sobre isso, parece até que é algo distante, de outro mundo, que as pessoas nunca nem ouvem falar. Isso é algo simples que a gente deveria aprender na escola, mas como isso não acontece, porque não é do interesse de um sistema grande, que a gente saiba lidar com essas coisas, né? Porque daí nós vamos nos tornar pessoas muito fortes, muito esclarecidas, pessoas imparáveis. Então ninguém ensina isso pra gente, para que a gente fique no nosso mundo sofrendo, no nosso mundo vivendo uma vida de escassez de sentimentos, de escassez de dinheiro, de escassez de possibilidades, de escassez de sonhos, de escassez de todas as ordens. Mas eu estou aqui para contribuir com você. Hoje, como pessoas adultas, nós podemos mudar tudo isso, ressignificar e encontrar o caminho da prosperidade, tá? Se você quer meu auxílio, pode me chamar aqui que eu vou te auxiliar. Nós vamos sim encontrar um caminho juntas. Então, pessoas queridas, nós nos vemos, tá? Vocês que chegaram por último, assistam a live. A live foi realmente um caso real que trouxe muita consciência, que trouxe um despertar, que trouxe um caminho para as pessoas que vivem problemas no relacionamento amoroso. Agora, olha, todos vocês que me acompanharam até agora, me manda uma mensagem no direct ou pode deixar uma mensagem aqui nessa live enquanto ela vai ficar salva ou no meu WhatsApp. Eu quero saber se vocês implementaram o exercício que eu dei para vocês hoje e como que foi esse exercício, tá? Se o seu parceiro recebeu isso de coração, como que foi tudo isso? Ah, que bom! Bem-vinda, tá? Bem-vinda, Suzana. Pode contar comigo. Pessoas,
queridas. Beijo, a gente se vê, tá bom? Não esqueçam, me mandem uma mensagem, eu quero saber, porque isso faz toda a diferença. Pessoas mais felizes ajudam a construir um mundo mais feliz. E aí todos nós vamos juntos numa rede de felicidade, contagiando outras pessoas e construindo um mundo melhor, tá? Beijo grande para vocês. Tchau, que bom, Suzana, coração para você também.